Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, olha, Holodomor, o Holocausto Esquecido, de Miron Dolot. Já fiz aqui no canal vários vídeos sobre comunismo. Tem um, por exemplo, sobre a fome de Mao, a fome que Mao Tse-tung vai introduzir, ser o culpado na China. Fiz, inclusive, um vídeo sobre um livro da Anne Applebaum que chama Fome Vermelha, que é um livro, do ponto de vista historiador, onde ela vai mostrar, então, esse Holodomor, esse genocídio que aconteceu na Ucrânia nos anos 30, perpetrado ali por Stalin. Esses vídeos aqui que eu fiz, eles são do ponto de vista dos historiadores, Historiadores que se debruçaram sobre documentos e pesquisaram e tal, e enfim, tiveram acesso a essas histórias, e tendo acesso a essas histórias, então escreveram muito bem, obviamente. Mas esse livro aqui ele tem um grande diferencial, porque o Miron Dolot, na verdade, é o pseudônimo do Simon Starov, que nasceu em 1916 e morreu em 1998, que foi um sobrevivente. Ele conta a história desse genocídio que aconteceu ali na Ucrânia nos anos 30, do ponto de vista de alguém que viveu isso. Não é um historiador que está se debruçando sobre documentos anos depois para falar do ocorrido. É alguém que estava numa vila ucraniana quando esses acontecimentos estavam, enfim, acontecendo, para ser redundante, Ele estava lá, ele estava vivendo lá. A família dele passou por isso, ele, a mãe, os irmãos. Um dos irmãos foi morto quando começou-se a coletivização das fazendas ali. Então, é um relato em primeira pessoa de alguém que está contando. Ele não está contando o que está acontecendo na Ucrânia como um todo, ele está contando o que aconteceu na vila que ele cresceu. E isso traz a gente, então, ou melhor dizendo, isso nos leva para mais perto do relato do autor e nos faz ter, então, uma visão mais vívida do que está acontecendo, E é isso que me chama a atenção nesse livro e espero que chame a atenção de vocês também. O que nós temos aqui? O livro é dividido em 30 capítulos, que originalmente não tem nome, são só 1, 2, 3, 4, 5, mas a edição em português conseguiu autorização para poder então colocar nomes, olha, tá vendo? Então você tem aí nomes e tal nos capítulos para nos situar melhor do que está acontecendo. E o que nós temos aqui, então? Ele vai contar desde o início, quando a sua vila era uma vila feliz, era uma vila próspera, era uma vila onde os fazendeiros trabalhavam, e fazendeiro aqui ele utiliza a palavra fazendeiro para se referir não ao ideal que nós temos aqui no Brasil de fazendeiro, Aquele dono de uma fazenda, dono de diversas cabeças de gado. O fazendeiro aqui é a pessoa comum do campo, que dentro do contexto daquela época tinha lá a sua terrinha onde ele plantava, porque era assim que se fazia para comer, Você tinha que plantar, criava às vezes uma vaca para ter o leite ali e tudo mais, alguns porcos, algumas galinhas num espaço pequeno de terra. Isso é o que ele chama de fazendeiro aqui. Ele vai contar então como que num determinado momento essa vila que vivia dessa forma então com essa agricultura familiar que servia então para se sustentar, para manter as famílias na plantação, na colheita, reservando para o inverno, porque o inverno tem neve, não tem como plantar nada, então o inverno é o período onde eles ficavam em casa, Mas como que essa vida comum, ela começa então a ser revolucionada, a ser mudada dos pés à cabeça, de ponta à cabeça, melhor dizendo, a partir do momento em que a revolução, que inclusive, alguns deles haviam apoiado, a Revolução de 17, outubro de 17. Quando essa revolução ela começa, então, a avisar essas fazendas para que essas fazendas não fossem mais algo de propriedade privada, mas que fosse algo do Estado, que pertencesse ao Estado.
Então, o plano brilhante, e eu uso brilhante aqui com uma ironia muito grande, foi fazer com que, a partir de certo ponto, essas fazendas não pertenciam mais às pessoas, aos seus donos, mas elas seriam todas do Estado. E as pessoas, então, que antes eram donas desse terreno, que trabalhavam nesse terreno para se sustentar, eles passassem de uma forma coletiva, conjunta, a todos trabalharem para o Estado. E, gente, isso na teoria é uma coisa muito bonitinha, né? Você vê a esquerda caviar aí falando disso, falando de comunismo e tudo mais. Os caras são idiotas, os caras não fazem ideia, ou melhor dizendo, fazem, né? Fazem ideia, porque são maus mesmo, né? Essas coisas não funcionam. O que aconteceu na Ucrânia nos anos 30 é a prova cabal de que isso não funciona, comunismo não funciona. Deixa eu falar até mais perto aqui, comunismo não funciona, isso não funciona, isso leva as pessoas à fome, isso leva as pessoas à morte, sabe? Leia um livro como esse aqui para você ver o que o autor está contando, o que aconteceu. Porque quando você tira as pessoas, então, de serem responsáveis pelo seu próprio sustento, centraliza isso tudo no Estado e coloca as pessoas para trabalhar para o Estado, isso não vai dar certo. Ainda mais que o objetivo aqui está muito claro, não tenha dúvida, além da política burra, da política ignorante, que foi aquela ideia, então, de colher esses grãos, de pegar toda essa colheita, centralizar e levar isso, né? Ignorante por quê? Porque estava na cara que isso ia fazer as pessoas passarem fome, né? Além disso, tinha por trás o objetivo claro de um genocídio, de exterminar a população ucraniana. Se você estudar a história dessa época, você vai ver que a Ucrânia tinha alguns líderes ali, meio que faziam frente, né, a Stalin, a União Soviética, eram alguns líderes nacionalistas e tal, que foram uma pedra no sapato de Stalin do ponto de vista dos objetivos que Stalin tinha e tudo mais. Então, massacrar a Ucrânia, acabar ali com os ucranianos, era algo como um objetivo de vida, um objetivo de governo. Então, conseguiram fazer isso por meio da fome, né? E o Dollard, então, começa a contar que, de um determinado momento, é engraçado, né? Pessoas que não faziam ideia da diferença entre um bezerro e um potro começaram a comandar a plantação, a colheita, a criação do gado e tudo mais. Prenderam os líderes. Ele vai contar que as pessoas essa liderança do partido, então, que cai ali e que faz toda a estrutura administrativa ali, eles começaram a perseguir aqueles que eram considerados os kulaks, né? Que aqui ele vai trabalhar como kurkus, né? Que é a mesma palavra do ponto de vista, é a mesma palavra só que no idioma ucraniano. Que é uma classificação que até hoje não se sabe bem o que é. Por quê? Porque ela variava da cabeça dos líderes. Por exemplo, um kulak ou um kurku era alguém que era considerado rico, né? Você tinha lá os proletários, os pobres e tudo mais, e você tinha esses que eram inimigos do povo, que eram considerados ricos. Qual que era a característica de um kulak? Era alguém que, sei lá, às vezes ao invés da casa dele ter uma telha de palha, ela tinha uma telha de metal. Aí era aquele que ao invés de ter uma vaca tinha duas, era aquele que ao invés de ter um cavalo tinha dois, era aquele que em algum momento conseguiu, sei lá, contratar e pagar pessoas a dia para trabalhar nas suas plantações. Sabe, é assim, uma coisa totalmente subjetiva. E acabou isso virando uma certa moeda para que esses líderes então classificassem como inimigo do povo qualquer um que eles bem quisessem e prendessem, matassem e levassem para trabalhos forçados no norte, na Sibéria e tudo mais. Então, ele vai mostrar que esses líderes são presos, esses tais kurkus são presos e são substituídos por essas pessoas vindas da cidade, que não entendiam nada de campo, não entendiam nada de nada. Começa-se então a ideia da coletivização voluntária, né? Ou seja, era um convite. Primeiro começa com algumas palestras, palestras e palestras, essa chatice que a esquerda tem até hoje de falar, discursar com essa sua pseudo-intelectualidade, não é de hoje, né? Não é só uma coisa restrita aqui do Brasil, isso vem de longa data. Ou seja, eles enchiam a cabeça das pessoas com palestras todos os dias, falatório, para tentar convencer as pessoas a aderir à coletivização. E ele vai contar que ninguém aderia. Por quê? Porque estava muito na cara que isso era uma furada, né? Só que com o tempo
eles começam a obrigar as pessoas, eles começam a pegar alguns ali então mais destacados e fazer o quê? Ah, você é um curcu, você é um inimigo do povo. Levava o marido preso, deixava a mulher com as crianças. A mulher, por ser esposa de um inimigo do povo, não conseguia trabalho, não conseguia sustentar os filhos, entrava numa miséria e precisava viver da generosidade das outras pessoas da vila, mas ao mesmo tempo ser visto ajudando uma mulher que era esposa de alguém considerado inimigo do povo também era algo perigoso para quem ajudava. Então, ou seja, é a velha estratégia do nós contra eles, né? Enfim, e quando então essa ideia voluntária não dá certo, essa é a estratégia, muitos são presos e aqueles que começam a se negar então a entrar nas fazendas coletivas, eles começam a sofrer retaliações e tudo mais. Nesse momento já tem uma força policial na vila, já tem uma certa administração na vila, vinda de fora com essa força policial, com soldados, com milicianos, como eles vão chamar aqui, armados, prontos para oprimir, para bater, para prender ao seu bel prazer. Tudo em nome do Estado, tudo em nome do partido, tá? Nada era em nome dos próprios canalhas, mas era tudo em nome do partido. Ah, isso aqui é em nome do partido. Ir contra um desses líderes era ir contra o partido que incorria, então, numa pena severa para essas pessoas. Ele vai contar uma parte aqui, pessoal, que assim, ao mesmo tempo que é assustadora, é também característico da esquerda, tá? Que é o ateísmo, a antirreligiosidade. Ele vai dizer que num determinado momento, os líderes ali chamam as pessoas na praça e eles começam a discursar, e quando estão discursando, eles estão discursando contra a igreja, estão falando que a igreja era um poder opressor, que a religião era opressora ao povo e que a religião precisava acabar. No momento que ele está discursando, ele diz assim, olha, somente vocês no nosso amado país possuem tratores, as poderosas máquinas que trabalharão por vocês. Mas os inimigos do povo estão conspirando contra o nosso amado partido e o governo do povo, gritou o comissário. Ele levantou as mãos e, como se seguissem uma deixa, os sinos da igreja começaram a tocar. Os sinos replicaram cada vez mais ruidosamente. A multidão ficou em silêncio. Todos olharam para a igreja. Ninguém sabia quem dera o sinal ou ordem, mas quando o camarada comissário ergueu as mãos para apontar para a igreja, dizendo que o repique dos sinos foi instigado propositalmente pelos inimigos do povo com o fim de sabotar o seu discurso, os propagandistas se desgarraram. Propagandistas era o povo que fazia uma arruaça ali, enfim. A totalidade das pessoas reunidas foi tomada de agitação. Uma voz próxima ao trator gritou: "Abaixo a igreja!" Uma outra voz a apoiou, então a frase foi repetida de um extremo da praça a outro: "Abaixo a igreja! Abaixo a igreja!" Subitamente apareceram pôsteres ao redor da praça com pinturas em branco sobre tecidos vermelhos. Nos pôsteres lia-se: "Abaixo a igreja! Vida longa às fazendas coletivas! Vida longa ao Partido Comunista!" "Vamos!" trovejou uma voz. "Vamos!" outra voz veio em apoio. Gritando urra, como soldados antes de um combate, corpo a corpo, a multidão correu e debandada em direção à igreja. Lá chegando, atiraram pedras, garrafas e paus, quebrando as janelas e as portas. Escadas longas apareceram encostadas aos muros da igreja e dúzias de propagandistas rapidamente chegaram às cúpulas. Então, cordas longas foram amarradas em volta das cruzes e, em meio a gritaria, risadas e maldições, os propagandistas puxaram as cordas até que as cruzes caíssem, esmagando o teto. Então os sinos foram retirados e as cúpulas destruídas. Essa cena aqui, quem está fazendo isso não é a população da vila, são esses propagandistas que eram funcionários ali, adeptos ali do partido e que iam também para que nesses momentos eles meio que tentassem insuflar a multidão. Então são eles que correm, são eles que destroem a igreja, são eles que destroem as cruzes. Agora, olha só como ele segue. Enquanto isso estava acontecendo sobre o teto, um outro grupo de propagandistas estava trabalhando dentro da igreja. O interior foi demolido. O que havia sido uma bela igreja, o orgulho de nossa vila por muitos anos, foi deixado em ruínas em poucos minutos. Os moradores foram incapazes de defender o seu lugar de adoração. Quando começou a debandada, alguns deles foram para casa, mas a maioria deles ficou em silêncio, com as cabeças descobertas, abaixadas e rezaram. O povo não está concordando com isso. O povo não está apoiando isso, mas, enfim, estão fazendo. E assim, isso aqui é só um vislumbre do que acontece, né? Essa antirreligiosidade, esse anticristianismo muito forte, né?
da esquerda, dos comunistas, e aqui nesse período na Ucrânia sendo colocado em prática. Ele vai citar aqui sobre aquela coisa que eu já falei aqui, e quero ficar repetitivo nisso, né? Essa ideia então de que não há critério para alguém ser estabelecido como curcu, então qualquer um que, enfim, fosse contra qualquer coisa do partido era considerado um inimigo do povo, que é a tática utilizada até hoje, né? Tipo assim, se você não apoia a esquerda, se você não apoia algum pensamento louco da esquerda, você logo é taxado então de racista, de fascista, de nazista, de homofóbico e tudo mais, né? De novo, não é uma coisa que vem de agora. Depois que ele conta, então, sobre esse desastre que foi as fazendas, a coletivização, como que houve opressão, como que houve tomada de propriedade privada, como que houve prisões arbitrárias, principalmente, totalmente arbitrárias. O irmão dele, por exemplo, vai ser assassinado. De acordo com eles, houve um julgamento e tudo mais, mas foi um assassinato porque um dos líderes entrou na casa dele e insultou a mãe dele, né? E tentou meio que abraçá-la ali, e ele se atracou com o cara, né? E aí ele foi condenado à morte por ter agredido um oficial do partido. Condenado à morte. Enfim, outros condenados à morte. Há um ponto aqui onde eles tentam colocar a culpa nos judeus. Quando as coisas começam a dar errado, começa aquela ideia de que os judeus eram culpados por todas as coisas erradas que estavam dando nos planos deles, né? A ideia que eles defendem é que os judeus eram parte do capitalismo e tal, e que haviam se entrado no partido disfarçado para poder sabotar o partido de dentro e tudo mais. Até que, enfim, o livro chega nos últimos capítulos, que são um soco no estômago, que é quando ele vai falar da fome, né? Quando ele vai falar da fome. E, gente, assim, é o ponto de vista de alguém que viveu isso, né? Ele vai dizer que era comum você andar pelas ruas e você ver cadáveres pelo chão, pelas estradas. Não eram poucos os casos onde, quando eles iam mexer ali no cadáver para ver se conhecia quem era numa mãe, e mexer nas roupas, você viu o bebezinho ali morto também junto ao corpo, né? Vai falar dos suicídios, porque como que chega a esse ponto, né? Eu adiantei um pouco a questão. As fazendas coletivas chegam a um ponto onde tudo que era produzido nessas fazendas, o Estado toma. Tudo que era produzido, o Estado começa a levar embora. Caminhões e mais caminhões, na hora da colheita, eram carregados dos grãos levados embora. Havia uma cota que cada vila tinha que bater de grãos, né, de produção, tudo levado embora. E chega um ponto que a pressão era tão grande que para bater essa cota, então, não se deixava nem um pouco de alimento dentro das casas para que as pessoas se alimentassem. Os próprios trabalhadores, ou seja, trabalhadores do Estado, né, agora, que aderiram a essas fazendas coletivas, não tinham o que comer. Para vocês terem uma noção, quanto que isso foi arquitetado, né, havia uma tática das lideranças, então, das vilas, ir de casa em casa, vasculhando a casa para ver se as pessoas não estavam escondendo comida. E não é dizer assim, olha, isso aqui é para o seu uso pessoal, isso aqui é para o partido, e a pessoa estava escondendo a parte que era o partido. Não, qualquer coisa que eles achassem, eles levavam embora. Chegasse numa casa, tinha uma casa com 5 famílias e tinha lá 100 gramas de pão, 100 gramas de pão, eles levavam embora. Se tinha lá, sei lá, 200 gramas de trigo, eles levavam embora, deixava aquela casa sem nada, sem nada. Sem nada. E não era igual hoje, que você ia no mercado e comprava, mas não tinha, não existia mercado, era uma vila, a gente está falando dos anos 30. O que a pessoa tinha para comer era o que tinha dentro de casa. Além de, quando foi feita a coletivização, terem levado os animais. Então os porcos foram levados, as galinhas foram levadas, as vacas foram levadas, os cavalos foram levados, deixou as pessoas sem nada. E chega um ponto, então, no inverno principalmente, que não tem, né, as pessoas ainda se viravam, iam no campo, pegavam alguma coisa, mas no inverno, com neve até na altura da coxa, da cintura, não tem o que fazer. As pessoas começam a morrer de fome, as pessoas começam a morrer de fome, as pessoas começam a morrer dentro de casa de fome, famílias inteiras mortas de fome. Nesse ponto, a maioria dos homens já está preso, né? Já foi preso por ser considerado inimigo do povo, contra-revolucionário, então já está preso. Umas mulheres vulneráveis, sozinhas, com crianças pequenas, sem ter o que dar para as crianças comerem, né? E aí ele vai contar aqui de um caso de canibalismo também que acontece ali na vila deles. Sabe, assim, gente, terrível, terrível, terrível. Eu acho que todo mundo que gosta do comunismo, essas coisas, deveria ler livros como esse, né? Para
para ver o que aconteceu onde essas coisas foram colocadas em prática, como que as pessoas sofreram onde essas coisas foram colocadas em prática, como que as pessoas padeceram na miséria, na fome mesmo, sabe? Chegou um ponto onde começou-se a fazer requisição de pele de gatos, porque até os cães e gatos que estavam nas ruas, que as pessoas matavam para comer, o Estado começou a tomar. E aí ele vai contar que o Estado contratou alguns caçadores para saírem matando todos os cães e gatos da vila, deixou aquilo amontoado e deixou apodrecer. Ou seja, a administração era tão incompetente que eles saíram matando os cães e os gatos, mas não contrataram a pessoa para tirar a pele, porque eles precisavam da pele, né? A desculpa deles era tirar a pele. Então aquilo ficou lá amontoado esperando a tal pessoa vir para tirar a pele e aquilo apodreceu. Ou seja, nem as pessoas puderam comer, porque no momento de desespero estavam comendo, e nem veio alguém para, né, tirar a pele, fazer o que o Estado disse que faria. Enfim, gente, é isso. É um livro triste, fala de morte, muitas pessoas morreram, fala dessa loucura que foi, o que aconteceu ali, desse genocídio que foi. Eu deixo aqui a recomendação, leiam um livro, sabe? Leiam um livro para entender mais do assunto. De novo, não são historiadores que, né, não tem base os fatos que estão contando aí, não. É alguém que viveu lá, é alguém que viveu isso, dia após dia, passou fome, teve que ir para o campo catar coisas para comer, teve que ver parentes e amigos de escola morrendo de fome. Enfim, a fonte primária desses acontecimentos. O link vai estar na descrição. Você comprando por esse link, você sabe, você ajuda a gente aqui. E aquelas coisas todas, né? Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Curta o vídeo e tal. É um livro que falar dele deixa a gente mal. Essa é a verdade. Falar dessas histórias deixa a gente mal. Tchau, vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.